Bom dia, amigo. Aqui estamos nós começando uma nova semana. Hoje num dia especial, quando se celebra o Dia do Índio. Vai aí nosso abraço especial para os indígenas espalhados pela nossa pátria, lamentavelmente em número muito inferior ao número existente no passado, quando da descoberta de nossa terra. Mas desejamos a vocês, tribos indígenas, inclusive várias delas espalhadas no interior de nosso estado, que Deus esteja com vocês, que a bênção do Senhor esteja com vocês, que vocês conheçam mais deste Deus também, tenham oportunidade para isso. Mas agora eu quero fazer uma referência àquilo que nós celebramos nesse final de semana, e muitos de vocês que nos assistem estiveram conosco, acompanharam pela internet ou pelo rádio os cultos realizados na igreja nesse final de semana, quando estivemos celebrando o aniversário da igreja. A rigor, hoje, a igreja completa seus 87 anos. Quero agora me dirigir aos demais que hoje completam mais um ano de vida. Os aniversariantes de nossa igreja recebam o nosso abraço carinhoso, que Deus possa abençoar ricamente não apenas o seu dia, mas também o seu futuro. Quero convidá-lo agora a lermos dois versículos que estão na palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. O capítulo é o capítulo 2, e nós leremos os versículos 14 e 15, onde encontramos o seguinte: E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Esse texto, muito rico da palavra de Deus, fala sobre a obra de Jesus Cristo, aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós. E quero analisar com você alguns detalhes desse texto, mas queria começar do fim para o começo. A última palavra encontrada nesses dois versículos é a palavra cruz. Eu queria começar por aí. A obra de Cristo foi realizada na cruz. Todas as vezes em que nós somos lembrados do sacrifício de Cristo, nós somos certamente tocados pelas fortes imagens do martírio de Jesus Cristo, pela crueldade daquele ato, pelo sofrimento extremo ao qual Jesus Cristo foi exposto na cruz. Mas o texto aqui não está preocupado com o sofrimento de Cristo apenas, mas a preocupação está principalmente naquilo que Cristo conquistou. Ou seja, o texto apresenta a experiência da cruz não como uma experiência de derrota, mas como uma experiência de triunfo, uma experiência de vitória. O texto faz referência a uma dívida que todos nós tínhamos como pecadores, porque estávamos condenados pelo nosso pecado, estávamos escravizados pelo nosso pecado, e na cruz Jesus Cristo venceu o pecado. Na cruz Jesus Cristo derrotou o pecado. Então esse versículo, especificamente o versículo 14, trata desse escrito da dívida que era contra nós e que foi desfeito, foi rasgado. Quando a Bíblia diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, quando a Bíblia diz que os nossos pecados, ainda que sejam vermelhos como a escarlate, serão tornados como a branca lã, quando a Bíblia diz que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar, quando a Bíblia chega a dizer que Deus sequer se lembra dos nossos pecados, estas são formas enfáticas de fazer referência àquilo que Cristo conquistou na cruz. Nossa dívida foi cancelada, nosso débito foi anulado. Cristo, na cruz, conquistou para nós a vitória sobre o pecado. E podemos então ser vitoriosos sobre o pecado, libertando-nos da escravidão do pecado e experimentando também a libertação da condenação que pesava sobre nós. A palavra-chave para isso vem no verso anterior, quando aparece o conceito de perdão. O que Jesus Cristo conquistou para nós na cruz foi o perdão dos nossos pecados. Isso explica por que a dívida foi anulada. Isso explica por que o débito foi cancelado. Jesus Cristo, na verdade, pagou em nosso lugar esse preço. Por isso a cruz é lugar de vitória, porque ali a nossa vitória sobre o pecado foi conquistada. Ali o perdão de Deus nos foi oferecido. Ali o perdão de Deus nos foi concedido. Quando a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, ela diz também
que esses pecados são anulados justamente pelo agir de Cristo. Por isso, séculos antes da vinda de Jesus, já havia a promessa presente, por exemplo, no livro do profeta Isaías, segundo a qual Jesus seria moído e traspassado por causa dos nossos pecados e das nossas iniquidades. E aí conquistamos o perdão. Portanto, a cruz é uma imagem de vitória, porque nela o nosso pecado foi perdoado. A nossa dívida foi cancelada. Mas o texto começa, como eu disse, vamos do fim para o começo, com a expressão vida. A ideia de vida, e vos vivificou. Nós não apenas vemos na cruz o cancelamento de nossa dívida, nós não apenas recebemos a partir da cruz o perdão dos nossos pecados, mas nós ganhamos uma nova vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O estado em que nos encontrávamos era o estado de morte espiritual, destituição de nosso relacionamento com Deus, separação absoluta de nossa relação com o Senhor, mas nós fomos vivificados, nós ganhamos uma nova vida. O estado de morte foi superado, nós ganhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Ele nos concedeu vida, Ele nos deu a oportunidade de experimentar uma nova vida e uma vida que se projeta para a eternidade. O próprio Jesus se refere a esta vida mencionando que nós somos transformados em novas criaturas quando nós nascemos de novo. Esta é a expressão usada por Jesus ao conversar com Nicodemos. Nascemos de novo. Se nascemos de novo, temos agora uma nova vida, a qual o apóstolo Paulo se refere dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A que coisas velhas o apóstolo Paulo se refere? Principalmente ao pecado. E com o pecado, a culpa. E com a culpa, a condenação. Essas coisas foram tiradas de sobre nossos ombros, foram excluídas de nós, justamente porque Cristo na cruz pagou o preço. Se você ainda não passou por essa experiência, eu quero lhe fazer este convite. Permita que o que Cristo fez por você na cruz lhe conceda perdão. Permita que a sua dívida seja anulada. Permita que Cristo lhe conceda uma nova vida e comece a partir de hoje, a partir de agora, uma nova caminhada com Cristo. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, porque em Cristo Jesus nós encontramos a libertação, porque Ele venceu o pecado na cruz. Em Cristo Jesus nós encontramos o perdão, porque a nossa culpa é retirada de sobre nossos ombros. Muito obrigado, porque em Jesus Cristo nós ganhamos uma nova vida. E assim podemos ter a certeza da vida eterna. Ó Pai, que seja esta a experiência de cada um daqueles que nos assistem nesse instante. É o que nós suplicamos no nome de Jesus, teu Filho. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.